Na noite de hoje, a doutora Andréia vai nos falar sobre a família e o Evangelho. Andréia, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigada, querido amigo. Vocês me ouvem bem? Tá tudo bem? Muitíssimo bem. Eu quero agradecer a todos, quero agradecer esse grupo maravilhoso. Eu sinto aqui, dentro da minha casa, o calor da energia, da prece e da concentração de vocês. Eu consigo sentir. E a hora que nós iniciamos, muitas coisas acontecem, né? Eu estava preparando, ligando os equipamentos e recordando uma passagem, uma fala do Chico, que dizia que Emmanuel dizia a ele que se a gente conseguisse vencer um período sem guerras, sem nos destruirmos uns aos outros, a gente teria uma grande evolução. E hoje eu consigo estar com a minha família e estar com vocês, juntos, em sintonia, a gente consegue se ver. Existem outras coisas, outros recursos que eu fico meditando, eu estava meditando agora. Depois da música da Débora e da prece apresentada pela Adriana, eu me pergunto, será que é realmente necessário a gente dar sequência em alguma fala, alguma palestra? Hoje o tema da nossa palestra é a família e o Evangelho. Da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre ciência e espiritualidade. E a ciência da paz, como disse a Adriana, sobre a paz. A ciência da paz é a paciência. É a paciência que a gente deve exercer com a nossa família, nós vamos falar já disso. E o futuro da nossa família é a música que a Débora cantava. E ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Esse é o futuro da humanidade, isso é o que acredita e confessa, proclama a doutrina espírita, que todos estamos a caminho da luz, a caminho da felicidade. Todos nós, cedo ou tarde, encontraremos a felicidade, todos nós. E para isso a gente precisa exercer a ciência da paz, a paciência e o aprendizado dia a dia, sempre um pouquinho mais. Falando então, ingressando no nosso tema, a família e o Evangelho, quando a gente reflete um pouco sobre a doutrina espírita e procura entender o que significa realmente a doutrina espírita, que professa religião, filosofia e ciência. Religião, porque nós todos somos cristãos. Nós acreditamos que o Cristo planetário é o real modelo a ser seguido. Como dito também na mensagem inicial. Então, nós somos cristãos. Nós estudamos o cristianismo. Nós acreditamos e congratulamos com as palavras do Cristo. Ela é uma filosofia porque ela responde às perguntas: para onde irei, de onde venho, quem sou? E ela é ciência, porque ela é experimental. Ela é experimental, nós podemos experimentar. Na época das mesas girantes, a gente podia experimentar o espiritismo em vivo. Antes da doutrina espírita, nós podíamos experimentar o contato com as pitonisas, com os médiuns da época. Todas as culturas, todas as civilizações
falam da existência da vida após a morte. Questões históricas, políticas, às vezes podem redirecionar essa ideia. Em um outro momento a gente pode dizer isso, não abordar sobre a reencarnação, mas isso são questões históricas que estão, eventualmente, há 1000 anos, 800 anos, 600 anos. Nós estamos vivendo esse momento, mas o que são 600 anos? Na história dos mundos? Nada. Então, essa situação, se a reencarnação existe, essa quase briga entre religiões e ideologias, não percamos tempo com isso. Nós já temos as provas necessárias. Nós temos. O que urge ser feito é o exercício da paz entre os homens, da nossa paz também, em aceitar que, como estamos todos a caminho da luz, o outro, o meu vizinho, a minha família, não precisa acreditar exatamente em tudo o que eu acredito. Todas as religiões que professam a paz, o respeito, a existência de algo além da matéria, o exercício do bem e o bom pensamento, está também no caminho certo. Então, o exercício da paz também é o exercício do respeito entre as religiões. Por outro lado, nós somos um grupo que encontramos nos dizeres da doutrina espírita todo o conforto cujo objetivo da doutrina professa. É uma doutrina consoladora, que explica com bases científicas o que nós precisamos saber. E baseados nisso, nós vemos a formação da família, através da doutrina espírita, por um aspecto muito precioso da bondade divina. Para que nós formemos a nossa família, nós precisamos de pelo menos mais uma pessoa. Ao contrário do que o materialismo diz, que a nossa parte energética, que nós chamamos parte espiritual, aparece tudo de uma vez só com a formação do corpo, nós não pensamos nisso. Nós acreditamos que a formação do espírito nos antecede muito a formação do corpo. E que o corpo é, sim, um instrumento divino, um presente de Deus, para que a gente experiencie a evolução aqui nesse planeta. E para que nós tenhamos esse corpo, nós precisamos de 2 pessoas. Outro dia eu ouvi um colega dizer que a gente podia ser, de repente, como as plantas, né? Ter a autogestação, né? A fecundação como uma flor, e a gente mesmo daria origem a vários frutos. Mas não, nós precisamos encontrar alguém. Programar a formação de uma família. 2 pessoas precisaram se encontrar para que nós estivéssemos aqui, que são os nossos pais. E os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados. Então, a formação da nossa reencarnação, ela acontece muito antes. Dezenas, décadas antes, às vezes centenas de anos, em uma programação para que nós estivéssemos aqui e para que nós formássemos o que nós chamamos de família. E quando nós falamos família, nós podemos pensar em 2 aspectos. Na nossa família material, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos avós e nossos netos. E a nossa família espiritual. E daí, na nossa família espiritual, nós temos a nossa família espiritual encarnada e a nossa família espiritual desencarnada. Quem faz parte da nossa família espiritual? As pessoas que nós atraímos. Nosso marido, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de país, de civilização, de casa espírita, de grupo religioso, nossos colegas sociais, nossos colegas de atividade fraternal. E nós temos também a nossa família
espiritual desencarnada, que são os seres espirituais que nós atraímos através da nossa sintonia, da sintonia do nosso pensamento, da condução do nosso pensamento, que são a nossa família, que afins aos nossos pensamentos, às nossas ideias, se aproximam de nós e convivem conosco, nos inspirando. Dentro de todas as famílias, da nossa família material, da nossa família espiritual encarnada e desencarnada, nós temos os nossos laços. Quando nós falamos de lá, que nós construímos com o passar das gerações e das reencarnações. Quando nós falamos laços, a primeira coisa que nós pensamos é aquele laço de fita bonito que enfeita um presente, né? Então, quanto mais bonito o laço, mais enfeitado, mais carinhoso o nosso presente. E quando nós falamos laços, a gente só pensa no laço bonito, que agrada aos olhos, aquele que nós vamos abrir o presente e vai ter uma surpresa agradável. Mas não são esses os laços, somente esses os laços que nós construímos. Nós temos os nossos laços de afeto, que são esses laços maravilhosos. Nós temos os nossos laços de desafeto do passado, que nós encontramos, temos a oportunidade de reencontrar. E temos os laços de afeto e desafeto que nós conhecemos agora nessa encarnação e que nós vamos construindo esses laços. A maravilha da doutrina espírita está justamente aí. Entender que laços de desafeto que vêm do nosso passado são colocados na nossa vida, mais uma vez, como grande oportunidade de sanarmos prejuízos que nós causamos a esse ser, a esse espírito, a esse laço de afeto. Ou para que nós possamos perdoar e nos desvencilhar de mágoas que nós carregamos das nossas vidas anteriores ligadas a esse laço que por nós é um laço de desafeto. Ou porque fomos prejudicados, ou porque nos prejudicaram. A questão é que nós temos que zerar essa conta. Zerar essa conta. Dizem as obras que descrevem o mundo espiritual, que no mundo espiritual nós apresentamos em nosso espírito as chagas, tanto dos ferimentos que causamos, quanto das mágoas que ainda carregamos. Então, esses encontros com os nossos laços de desafeto do passado são a nossa grande oportunidade de resgate. Outro dia, um colega palestrante dizia a mesma coisa. Ele falava, nossa, será que a gente pensa assim, Deus vai nos colocar novamente em contato com o nosso laço de desafeto? Ele ainda falava assim, será que Deus é masoquista para me colocar de novo com esse laço? Não, claro que não. De Deus pensar assim, ele não gosta dele, então vou colocar eles juntinhos. Não, não, de forma nenhuma. Quando estamos do outro lado e observamos toda a história, nós mesmos ficamos desesperados para ter uma oportunidade de resgate. E isso nos é muito importante. A gente vai discutir já já sobre isso. E os nossos laços que encontramos agora e que nós vamos construindo esses desafetos a partir do conhecimento da doutrina espírita e de outras religiões, nós entendemos que o ideal é fazer as pazes com teu inimigo enquanto encontras a caminho com ele. Prazerar isso. Para que a gente não precise mais repetir de ano, repetir as tarefas, né? Outro dia um colega meu que é professor da faculdade falava que antes, quando a gente era reprovado em alguma matéria da faculdade, a gente ficava de DP, né, de dependência. Agora que não pode mais falar DP, tem um outro nome, oferta especial ou demanda especial, porque é bullying falar a questão da DP. Então, recordando isso, para que a gente não fique em dependência de coisas que a gente não resolve aqui, que a gente vai desejar acertar essa conta. Porque para que a gente mude de plano, a vida é uma constante evolução. E aqui na Terra nós temos esses exemplos, né,
Desde a escola, você começa no nível e você vai passando, por maiores as diferenças entre os métodos de ensino que nós encontremos no sistema educacional mundial, é sempre isso. É sempre uma busca de evolução. E a busca de evolução, ela é registrada pela mudança de nível. Às vezes, espíritos muito superiores encarnam aqui para serem os nossos professores, os nossos orientadores. É bem provável que o Chico não precisasse mais estar entre nós. Kardec talvez não precisasse tantos outros nomes. Talvez eles não precisassem, mas foram espíritos professores que vieram para nos ensinar, para nos dar alternativas, estrutura, material, conhecimento, filosofia, para que a gente pudesse mudar de nível. E experiências pelas quais nós passamos também são as matérias especiais para mudança de nível. Quando nós nos casamos, quando nós temos a oportunidade de cuidar dos nossos pais idosos, quando temos a oportunidade de termos um filho, e se não temos um filho do nosso próprio ventre ou do nosso casamento, cuidar de uma pessoa, de um sobrinho, adotar uma criança de uma creche, adotar mesmo que à distância, uma criança para que a gente possa acompanhar os seus estudos. A adoção, ela não significa somente o fomento material. A adoção, ela significa também o fomento afetivo. O cuidado e tantas outras oportunidades, o cuidado muito especial com o nosso trabalho, para que a gente esteja no nosso trabalho e seja claro que a gente ama aquilo que a gente está fazendo. André, como é que eu vou amar meu trabalho? Você está falando isso porque você não conhece meu trabalho. Quando você vê o lado bom, você ama. E quando você vai se aprofundando em uma filosofia, no caso a nossa, você lembra que as palavras de Abigail para Paulo era: Paulo, quando ele estava bem desanimado, ela olhou para ele como um ser desanimado e ela disse: Paulo, ama, trabalha, perdoa, espera, exerce a ciência da paz, espera. Então, a nossa família é uma instituição perfeita da criatividade de Deus para a nossa evolução. Mas a história nem sempre é assim, com esse laço de fita. Todos nós temos um evento, uma situação especial da nossa família, de quando éramos crianças, ou de problemas que enfrentamos durante a adolescência, a juventude, a idade adulta. Dificuldades, às vezes, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Todo mundo tem uma história dramática. Todos. Por mais que a gente disfarce uma vida boa nas redes sociais, todos nós temos um perrengue. Todo mundo sabe o que é perrengue. Todos nós temos um perrengue, uma dificuldade a atravessar. Senão não seria escola, senão não seria oportunidade. E cada um com a sua dor do tamanho que pode carregar, que pode ultrapassar. Eu não posso pegar o meu filho de 7 anos e matriculá-lo numa universidade. Não, André, tem gente com 7 anos que se matricula numa universidade. Quantos? Pontos fora da curva. Certamente terão outros sofrimentos, porque Deus é justo na construção material e espiritual da humanidade. Então, eu preciso passar os níveis, e os níveis são dados com provas. Todo mundo fica ansioso com a prova, todo mundo. Falo da prova da escola e eu falo da prova da vida. E quem nos auxilia nas provas da vida? A nossa família material e a nossa família espiritual. Então, eu sei que hoje todos nós vamos encerrar essas poucas palavras
em profunda gratidão pela nossa família. Mas quando nós observamos situações difíceis pelas quais nós passamos, e nós podemos citar várias, vamos pegar esse momento agora de isolamento social, em que a gente teve que se confinar dentro de casa, junto com as pessoas que são da nossa família, reestruturar a nossa vida, que a gente estava acostumado a sair cedo, trabalhar, ter a nossa rotina, ter a escola, e aí a nossa rotina muda. E aí, quando a nossa rotina muda, a gente reclama a semana inteira que a gente queria ficar junto todos os dias, mas quando a nossa rotina muda, aí a gente começa a se atrapalhar. E a gente começa a se sentir mal. Porque uma coisa é certa, por mais que as pessoas sejam solidárias ao estado da nossa alma, ao estado do nosso sofrimento, quando você começa a se recuperar do seu estágio de sofrimento, e você começa a mudar, às vezes as suas mudanças, elas começam a incomodar. Não que o outro não goste de você, mas o outro não está acostumado às suas mudanças. E toda ação exige uma reação. Toda vez que nós mudamos, as pessoas que estão à nossa volta, que estão conosco, têm que mudar também. Tem que mudar o jeito de ser, o jeito de falar, o jeito de sorrir. Quando nós mudamos, muitas coisas que nós aguentávamos, de repente a gente não aguenta mais. Ou muitas coisas que nós não aguentamos, a gente passa a aguentar e a pessoa começa a estranhar a nossa mudança. Então, esse confinamento provocou uma mudança de vidas gigantesca. E as pessoas passaram a não saber lidar com essa situação, além do medo e da insegurança. Então, além do medo e da insegurança do trabalho, da própria sobrevivência, dos cuidados de higiene que precisaram ser modificados, dos impactos econômicos, das mudanças de trabalho, a gente teve que associar às situações de convivência. E aí coisas dentro de nós que estavam lá esmagadas, guardadas, que era um laço que a gente não queria desfazer, porque a gente tinha medo de encontrar o que tinha dentro, de repente a gente precisou abrir e encontrar. Então, aquela vontade de agredir o outro que já estava aqui, mas que de manhã eu saía para o trabalho e agora eu tive que conviver, explode, e eu passo por uma explosão de agressão. Agressão verbal, agressão até física. Então, a quantidade de divórcios aumentou, a quantidade de agressões também aumentou. Agora, eu não sei se a quantidade de intenções aumentou, ou se foi viabilizado o motivo. Por outro lado, infinitas famílias se descobriram como pessoas maravilhosas, se aproximaram mais. É claro que a mídia, ela nos mostra todos os desastres, todos os problemas. Mas muitas pessoas se aproximaram, se sentiram fortes e não querem mais se separar e viver separadas, porque puderam ver no próximo coisas que não conseguiam ver. Pessoas que se batiam de frente no trabalho e que sentiram saudades. Encontros que eram sempre motivos de queixa, reclamação, sair, falar mal da roupa, falar mal do comportamento, falar mal do fulano. Brotou a saudade de estar junto de novo e perceber as fragilidades do outro. Impulsos para o nosso desenvolvimento, para a nossa maior divulgação. Então, quantas coisas boas aconteceram, que a gente precisa olhar para toda a evolução, para todas as coisas boas. Hoje eu voltei presencialmente a ministrar aulas num laboratório de alunos de odontologia. Eu fiz questão de ficar até o último minuto e falar todas as minhas palavras que eu podia doar, porque eu não sei. Agora sim eu tenho a noção de que eu não sei quando o meu exercício profissional pode ser o último dia, quando o som da minha voz pode ser a última. Então eu aumentei ainda mais a minha dedicação, eu aumentei ainda mais o meu amor, eu aumentei ainda mais o meu carinho por aqueles alunos que são filhos de outros pais, assim como o meu filho.
Eu consegui planejar, doar a eles tudo que eu quero que os professores doem aos meus filhos. E esses pensamentos, essas meditações, em muitas pessoas, elas foram amplificadas pela convivência familiar. De ver a dificuldade da aula do seu filho online. Porque ele vai lá, está na escola, você volta para pegá-lo na escola. De ver a dificuldade do marido, da esposa, da dificuldade da mãe que fica sozinha. Ou dos músculos dos idosos que foram atrofiando ainda mais. Pela necessidade do confinamento. Todas essas coisas foram evidenciadas com a família. Mas ainda existem aqueles casos de dores, dos laços de desafeto, presenciais, materiais, e dos laços de desafeto que nós criamos. Que quando você está sozinho em casa, confinado, sem movimento, você começa a pensar negativamente naquela pessoa que te ofendeu, naquela pessoa que te magoou. E aí aquela raiva dela que era desse tamanhozinho, de repente fica desse tamanho. Porque você fomentou as ideias negativas do seu pensamento, aumentando os seus laços de desafeto materiais pelo seu pensamento da pessoa que convive com você, e atraindo seus laços de desafeto espirituais, que ficam fomentando essa nuvem de pensamentos pesados que você tem que ficar. Então, todo esse raciocínio da construção de uma família saudável, e a construção de uma família saudável se dá em evitar construir laços de desafeto, na necessidade de resgatar os que já foram construídos e fomentar ainda com mais amor os nossos laços de afeto. É para isso que a gente tem uma estratégia que a doutrina espírita nos fomenta muito, que é o exercício do conhecimento da doutrina, do pensamento da doutrina. E todos os métodos pedagógicos de ensino afirmam que o melhor método de aprender é o método contínuo, pequeno, curto, para que não extrapole, para que você não fique cansado, para que você não tenha ânimo, nem disposição, nem tempo de desviar o seu pensamento, que é a estratégia exata do Evangelho, do exercício do Evangelho. O que é o Evangelho para nós espíritas? É o estudo da doutrina do Cristo, porque nós somos cristãos. É aquele momento em que você faz uma prece, e na sua prece você encontra a ciência da paz. E você mentaliza a paz para o seu coração, mentaliza a paz para o seu ambiente, e deixa até um copo de água, porque você tem certeza que todas as energias boas daquele ambiente vão purificar e permanecer na água por conta das suas propriedades físico-químicas e biológicas. E aí você atrai a sua família espiritual e os seus laços de afeto que vêm te apoiar, te inspirar e aprender com você. E se você atrai também a sua família, os seus laços espirituais de desafeto, isso é maravilhoso. Porque é o momento que você se abre para recebê-los e entrar em contato com eles com a paz. E eles também vão aprender e vão estar circundados pelos seus laços de amor e pelos laços de amor da sua família espiritual. E quando você consegue juntar nesse momento do Evangelho no lar, a sua família carnal, isso sim é magnífico. Porque é o momento em que todas as coisas ruins, todas as brigas, todas as situações, elas são deixadas de lado, porque todos se propõem a se encontrar em um momento de paz, em um momento de reflexão, para estudar a doutrina do Cristo. Não é a doutrina espírita, é a doutrina do Cristo. É a palavra do Cristo através do Evangelho.
E aí nós podemos ler alguma questão do Livro dos Espíritos para nos instruir. E por que isso funciona tanto? Toda vez que nós somos envolvidos por um vício, um mau hábito, e nós precisamos fazer um tratamento material, um tratamento físico de desintoxicação, seja bebida, droga, alimentação, o que nós fazemos? Nós nos retiramos para clínicas ou locais que nos deixem livres daquele elemento tóxico, para que o nosso corpo possa se desintoxicar dessa situação. Cada momento que eu me coloco em prece e que eu me proponho ao estudo do bem, no nosso caso, o estudo do cristianismo, eu desintoxico os meus pensamentos, os meus meridianos, o meu perispírito, o meu corpo mental, o meu corpo energético. Eu promovo a desintoxicação desses corpos. Porque a intoxicação primeira desses corpos vem através do pensamento e, na sequência, através da ação. Porque toda ação precede um pensamento e a toda ação procede uma reação. Então, se nós nos retiramos por 15 ou 20 minutos na concentração da doutrina do bem, da palavra do Cristo, é um momento de desintoxicação. E aí sempre vem a pergunta: quantas vezes a gente faz o evangelho no lar? A gente faz sempre em um ambiente calmo, tranquilo, coloca nossos pensamentos e nosso coração em um movimento de paz, com a nossa família material. Melhor ainda, nós fazemos uma prece, pedimos o concurso dos bons espíritos, lemos o evangelho, na sequência ou não, uma mensagem talvez, uma questão do Livro dos Espíritos, aí são variações. Fazemos uma brevíssima discussão. Fluidificamos a nossa água e encerramos. Por que brevíssima discussão? Até porque tanto a nossa família material quanto a nossa família espiritual tem seus compromissos agendados. Se isso excede muito, a gente, em tempo, a gente pode despertar a perda do interesse da nossa própria família, porque é cansativo. E se eu consigo ficar 1 hora? Não é o evangelho no lar. Não é o evangelho no lar. Aí é momento de estudo, que a gente pode fazer quantas vezes a gente quiser, a qualquer hora. Mas quantas vezes eu posso fazer o evangelho? Quanto de desintoxicação você precisa? Quanto de alimento o evangelho é para você nesse momento? Ou se ele já passou de alimento e você tem sede de estar perto da palavra do Cristo? Quantas vezes da semana você quiser, você precisar. Quando nós estamos mais atribulados, passando por uma tristeza, uma doença, a gente não fala: ai meu Deus, toda hora, ai meu Deus, me ajuda toda hora. Qual é o problema? A prece, ela pode ser um pedido para mim, um pedido para o próximo, pode ser um agradecimento ou um louvor. O quanto esse momento de prece te desintoxica. A gente vai perceber que o nosso desejo, ele aumenta, não conforme a nossa necessidade material dos nossos pedidos, mas às vezes a nossa necessidade de louvor, de gratidão. Porque só pode ser grato quem já percebeu as maravilhas da vida. E a gente agradece por coisas simples. Eu estou passando um momento bastante difícil, eu estou com meu pai hospitalizado. A semana passada, eu precisei desmarcar alguns compromissos de algumas lives pela primeira vez na minha vida. E agora, voltando essa semana, em todos os meus estudos, o que aparecia como mensagem era: trabalha. E a presença com vocês alimenta o meu coração, e eu consigo alimentar o coração do meu pai com a esperança
com a ciência da paz, com a paciência. E assim, todos nós vamos conduzindo essa estratégia. Mas, vocês podem me dizer, eu sempre tenho que fazer o evangelho sozinho, eu sou a única espírita da minha casa, não tem mais ninguém, eu sempre faço sozinha, e eu desanimo você que pensa que você faz sozinho. Eu também não vejo espíritos, não escuto. Tem um colega que se chama Jorge Elahá, que fala que ele não é médium nem de arrepio. Eu acho tão engraçado, porque assim, eu também não. Mas todos nós somos médiums, todos nós temos uma inspiração, um objetivo. Mas eu tenho que me consolar com a experiência dos outros, com a vivência dos outros, com a mediunidade mais expressiva dos outros, com a codificação de Allan Kardec e com as obras infinitas do Chico. E às vezes eu fico pensando, gente, ainda bem que eu não tenho mesmo essa mediunidade, porque não dá tempo nem de estudar as obras do Chico, a gente precisa viver 400 anos para a gente ler todas essas obras. Se eu ainda tivesse mais informação, não ia dar conta, né? Então, cada um tem realmente, né, o que merece, o que precisa, e me basta a codificação, os livros da codificação, me basta a literatura do Chico e de tantos outros para alimentar. Já me convenceram que esse é um caminho bom, que me traz o exercício da paz, da ciência da paz. E assim somos todos nós. Cada um com a nossa dificuldade. Nós não estamos sozinhos. Isso já não é a doutrina espírita, o cristianismo primitivo que diz. Paulo dizia, nós somos muitos, estamos rodeados por uma multidão de testemunhas. Não é mais o cristianismo primitivo que diz isso, ou a doutrina espírita, ou tantas outras doutrinas, né? Religiosas ou não. A própria ciência diz, nós não estamos sozinhos. E nós nos conectamos por ondas. Uma dessas ondas são as ondas mentais. Então, a partir do momento em que nós nos colocamos em prece para a execução do evangelho, nós temos a nossa família invisível, a nossa família espiritual. Então, é o nosso momento de conexão e resgate. É por isso que o evangelho é um instrumento tão importante nas famílias, em todos os sentidos. Na condução da educação dos nossos filhos, na reconstrução e desdobramento do nosso matrimônio, no fomento do amor do nosso coração para com os nossos pais, para com os nossos irmãos, para com os nossos laços de afeto e de desafeto, para com os nossos laços de trabalho. As pessoas que nos rodeiam, as pessoas para as quais nós prestamos serviço e as pessoas às quais nos prestam serviço. Essa é a grande importância do evangelho na família. Porque, como disse o Cristo, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Nós somos todos família. E hoje eu estou reencontrando essa família tão maravilhosa que me recebe por internet ou presencial, aí nos Estados Unidos. É a minha família, que já foi preparada para mim, com quem eu consigo doar e receber. Essa é a minha família. Façam o evangelho todos os dias. Hoje você pode, todas as vezes que você precisa. Hoje você pode estar só com a família que você não vê. Amanhã vem um, e vem outro, e vem outro. Às vezes essa é a nossa função. Praticar o evangelho no lar, para que a gente possa atrair a nossa família material. Meus queridos amigos, é tão maravilhoso falar com vocês. A questão da nossa família, por mais dolorosa que seja a nossa experiência, porque se é prova, tem momentos de dor. Por mais dolorosa que seja. E às vezes a gente não...
Quantas pessoas a gente conhece que dizem, eu não pedi para nascer. Quanto mais pedir para nascer aqui, não, a verdade pediu, é que a gente não lembra, né? Por mais doloroso que seja esse espinho, o nosso anjo grande, nosso grande anjo brasileiro, Chico Xavier, tem uma mensagem que diz que, embora a gente não possa voltar atrás e fazer um novo ontem, qualquer um pode, a partir de agora, desse momento, fazer um novo amanhã. A gente vê as pessoas sorrindo, a gente não imagina as dores que ela carrega. Então, por que é que nós achamos que é tarde? Porque eu tenho 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos. Se é a eternidade que nos espera, por que achar que é tarde? Não é tarde, nunca é tarde. Quando eu esperei poder falar com vocês? A gente nunca pode dizer que isso ou aquilo não vai acontecer, porque o nosso caminho é guiado pela vontade maior do governador espiritual do nosso planeta. E se a instrução é um pouquinho, não, eu vou ler o evangelho todinho inteiro, hoje. Pode ler também, se você quiser. Mas depois que você lê, entenda que as gotas do evangelho. Eu tive um programa que chamava Pílulas do Evangelho. Eu achei tão maravilhoso o nome, porque é mesmo. Todo dia um pouquinho. Sabe, o meu filho se chama João, é o anjo da minha vida. É o anjo da minha vida. É o presente que Deus me deu para minha evolução. Ele acha que é para dele, eu fico disfarçando que eu sou muito útil, mas para ele, mas na verdade ele veio para minha evolução. Agora, no período de pandemia, ele tinha feito algumas aulas de piano. Eu falei assim, João, você vai estudar 10 minutos de piano todo dia. Mãe, por que não quer? Não, porque eu estou mandando. Porque tem coisas assim que não dá para você explicar. Aí eu falei assim, João, é bom para o seu cérebro, se você estuda música, você estimula as duas partes do cérebro, isso é bom, isso te acalma, você sai do computador. Não funciona. Falei 1000 vezes, então se é porque eu estou mandando quanto tempo? 10 minutos. Vocês sabem o que é 1 ano tocando piano todos os dias 10 minutos? Qualquer dia eu vou pedir para ele tocar. 10 minutos. 10 minutos. Só que todos os dias. Evangelho, 15 minutos. Todas as semanas. E que resultado será que tem isso? Só uma promessa. Só uma promessa. Quando a gente estuda a parte do Cristo. Lembra dessa promessa. Quando você abrir o Evangelho. E a promessa é: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Por isso, por essa promessa do Cristo, aquele que tira os pecados do mundo, que estará conosco todos os dias. Basta a gente pensar, conectar, chamar, desejar. Isso é o que o Evangelho nos traz. É isso que o Evangelho nos traz. Traz para a nossa família. Meus amigos amados, que todos vocês recebam hoje as luzes do Evangelho. Aquelas mesmas luzes que recebiam aquelas pessoas que se encontravam em catacumbas para ouvir a boa nova do Evangelho. As mesmas pessoas até hoje que somos nós, que podemos cantar com a Débora. Ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Porque o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Fiquem com a paz que só o Cristo dá, que não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo,
Deixa com a gente. Um beijo.